Nossas saudações a todos. Estamos iniciando o programa Segurança em Debate. Esse programa é a realização do IFOSPAN em parceria com a TV Farol. No programa de hoje nós vamos responder a algumas perguntas que estão chegando aqui de nossos telespectadores, dos seguidores das diversas mídias, para que você fique atualizado e saiba como proceder em diversas situações. Vamos começar agora com essa primeira pergunta. Bem, é de suma importância que sempre que você seja submetido aí a um roubo ou a um outro tipo de ocorrência, você não deixe de notificar, não deixe de registrar na delegacia. Primeiro porque você faz o boletim de ocorrência, você fica de posse dele e vamos dizer que amanhã ou depois esse objeto seu seja apreendido, seja devolvido pela prisão do infrator. Você vai ter a oportunidade de resgatá-lo mediante a comprovação ali do BO, da nota fiscal ou de algum comprovante que mostre que aquele objeto é seu. Segundo, a gente evita a subnotificação, ou seja, a falsa sensação de que os roubos, de que as ocorrências estão diminuindo. Então é muito importante, não deixe de fazê-lo, você vai perder um pouquinho de tempo, mas certamente será salutar para todos, inclusive para você. Essa é uma excelente pergunta. É importante que você também não sobrecarregue, né, os escrivães lá da central de flagrantes ou mesmo dos distritos, porque você tem a oportunidade de fazer diversos tipos de boletim de ocorrência através da internet. O site é www.delegaciainterativa.al.gov.br. Na realidade, furtos, perda de alguns documentos, você pode fazê-lo pela internet, facilita bastante, é rápido, mas não esqueça, é importante que você aguarde até a impressão do documento que vem com o número desse boletim de ocorrência. Caso esse número não surja e a impressão não ocorra, significa que o boletim não foi registrado e é necessário que você se dirija até a delegacia mais próxima ou mesmo a central de flagrantes. Lembrando a você que existem algumas exceções, por exemplo, sinistros de veículos não podem ser feitos por esse site. Também a perda do CRV, que é o documento de compra e venda, o recibo de compra e venda do veículo, também não pode ser feito pela delegacia interativa. A perda ou o roubo de placas, tanto de automóveis quanto de motocicletas, também não pode ser feito por esse site. Assim como a perda de documentos de embarcações, tipo moto aquática ou lanchas, também não pode ser feito. E a perda de talões de cheque. Esses também são alguns dos exemplos que não podem ser registrados pelo site da delegacia interativa. Perfeito. Se você tem a suspeita de que alguém, um vizinho ou até mesmo um parente, praticou um crime, você tem essa oportunidade. Você liga para 181, esse instrumento é de grande importância para diminuição desses índices que nós temos em Alagoas. Você pode fazer a denúncia. A gente pede cuidado para não ser uma denúncia infundada ou apenas uma pequena suspeita. Se você tem alguma fundamentação de que isso realmente ocorreu, liga para o 181, você não vai precisar se identificar e você vai estar prestando um grande favor à nossa sociedade. Realmente, a central de polícia saiu ali da Praia da Avenida e está agora no novo prédio ali na Avenida Fernandes Lima, em frente ao Hospital do Açúcar, antigo Hospital dos Usineiros, com uma nova nomenclatura, agora chama-se Central de Flagrantes. E você pode fazer uso durante 24 horas, ela funciona de segunda a domingo, não há restrição. Você tem uma necessidade de fazer um boletim de ocorrência, ou comunicar uma incidência, uma ocorrência, você se dirige àquela unidade de polícia. Lembrando a vocês que o telefone de lá é 3315-1944. Perfeitamente. Você pode ligar para o número 181, fazer a denúncia, não precisa pagar, não precisa de crédito, nada disso. Você faz a ligação, é totalmente gratuita e você vai estar prestando um grande serviço à nossa sociedade. Lembrando a vocês que não há risco, você não precisa se identificar, não precisa dar seu nome, nem nenhum documento. Fora o fato que você pode fazer essa ligação de um telefone público, se você está preocupado com a identificação do seu telefone celular ou particular. Tenha certeza, você estará ajudando a Alagoas a melhorar muito mesmo esses índices.
Em primeiro lugar, lembrar que a abordagem visa sempre a segurança coletiva. E, sendo assim, é interessante que haja uma colaboração com os policiais para que a ocorrência chegue a bom termo. Não busque questioná-los, dificultar, apenas acompanhe, aguarde o término da revista. Caso seja feita também em um veículo, busque acompanhar, o que é um direito seu, e logo após, possivelmente, você será liberado e os policiais darão sequência ao trabalho deles. Na maioria dos casos, é até recomendável que você utilize fotocópias na sua identidade, CPF e alguns outros documentos. Entretanto, tais fotocópias têm que ser autenticadas no cartório para darem validade a esse porte. Mas no caso de documentos de veículos e a Carteira Nacional de Habilitação, não é aceita a reprodução desses documentos, devendo o original ser portado durante todo o tempo. Agora busque usá-los apenas no momento que vai realizar alguma situação. Não fique transitando com títulos eleitorais e outros documentos que não são empregados no seu dia a dia. É possível que você passe, entretanto, a atenção deve ser redobrada para evitar acidentes. Não é o mais recomendável essa prática de sinais intermitentes. Entretanto, aqui em Maceió, o controle do trânsito assim o faz. Mas, como disse, utilize a precaução, reduza a velocidade, mas não pare, que também, se for feito dessa forma, pode gerar um acidente. A Polícia Militar, que trabalha fardada, realizando rondas pela cidade, tem como função o policiamento preventivo e ostensivo, buscando evitar que os crimes aconteçam, através da sua atuação. Não sendo possível isso, acontecendo a infração penal, entra em cena a Polícia Civil, Polícia Judiciária, também assim conhecida, que é aquela que investiga as infrações penais, buscando chegar à sua autoria e a prova da existência do crime através dos seus vestígios. Não sendo possível ficar no âmbito estadual, entra em cena a Polícia Federal, que é a Polícia Judiciária Federal, que busca apurar as infrações penais contra os serviços, bens e interesses da União, suas empresas federais. Então, dessa forma, você verifica que cada entidade tem sua função especificada no artigo 144 de nossa Constituição. Interessante a pergunta se existem polícias municipais além das que já especifiquei, estaduais e a federal. Na realidade, não. O Brasil ainda não entendeu ser interessante que os municípios tenham suas polícias. O que há são as guardas municipais, em alguns locais chamadas de guardas civis metropolitanas, também previstas na Constituição. Entretanto, a função das mesmas é a guarda do patrimônio público municipal, seus prédios, monumentos e coisas do gênero, mas não são polícias ainda, até que haja uma mudança do entendimento constitucional brasileiro. Esta foi uma decisão tomada, não faz muito tempo, pelo Detran daqui de Alagoas, com a qual inclusive discordamos, por acreditar que seria mais interessante que fosse paga a perícia por aquele que causou o acidente, o responsável pelo sinistro, mesmo que demorasse algum tempo para que houvesse essa definição da responsabilidade por tal ocorrência. Aproveitamos este momento para solicitar para que o Detran de Alagoas, através de seu diretor-presidente, reveja tal posicionamento que só leva prejuízo à sociedade alagoana. Nós vamos agora a um breve intervalo, lembrando a você, quer tomar seu vinho, seu uísque, não se preocupa, vai lá para o New Hakata, o pessoal vai buscar você em casa, vai levar você de volta, você não tem problema com a lei seca. Voltamos já já. TV Farol, a TV feita pra você. Feita pra você.
Sim, não é recomendável que as mulheres sejam revistadas por policiais homens. Desta forma, é interessante que a pessoa a ser revistada seja colocada de lado até que chegue uma profissional de segurança pública do mesmo sexo dela, para que evitemos constrangimentos numa abordagem que, afinal de contas, só tem como interesse o bem-estar coletivo, mas também não pode passar sobre os interesses, passar por cima dos interesses individuais. O estacionamento, ainda que gratuito, quando é oferecido pelo estabelecimento comercial, passa a se responsabilizar por tudo que ocorra com seu veículo que ali está. Caso haja o arrombamento, é sim responsabilidade do estabelecimento. E no caso dele pretender não lhe pagar, pode registrar tal ocorrência e buscar na justiça o devido apoio, que certamente você será reembolsado do descaso realizado e também do prejuízo havido. Em casos de atropelamento, nunca abandone o local, pois nessa situação você poderá responder por omissão de socorro. Entretanto, se você permanecer, o devido levantamento será feito e, ao ser demonstrado que o indivíduo atropelado é o que foi o culpado, que deu causa para aquele acidente, você não terá maiores implicações com a polícia, nem mesmo com a justiça. Mas esta prática corriqueira de abandonar o local, ainda que com a alegação de que iria ser espancado, só lhe trará problemas, porque caso as viaturas da região tenham conhecimento de sua fuga, irão persegui-lo e, caso seja pego, você será preso numa delegacia de polícia, o que não é o recomendável. Excelente pergunta. No caso de acidente com veículos, eu posso tirar ele do local? A resposta é sim. Se houver um fluxo muito grande, numa avenida movimentada, e houve uma colisão simples entre dois veículos, é indicado que os veículos sejam tirados do local. Depois liga aí para a perícia, e a perícia tem condições, mesmo tirando o veículo do local, de fazer a culpabilidade de cada veículo, identificar quem estava errado nessa colisão. Então é um mito que muitas pessoas têm, que ficam lá com o carro parado, ficam congestionando a cidade e não tiram o carro do local, da pista, da via principal, do acesso, do fluxo, pensando que isso vai prejudicar a perícia. Se não houvesse um fluxo tão grande, podia até deixar para ter uma maior precisão. Mas no caso de vias muito movimentadas, é indicado pelo próprio Detran tirar os veículos que fizeram a colisão, desde que a colisão tenha sido simples e não haja vítima no local. Quer um conselho? Não muda de canal, não. Tem muito mais perguntas para você tirar as suas dúvidas. A gente volta já já. Lembrando, a Faculdade Estácio aproxima você do mundo acadêmico até o mundo profissional. Voltamos já. TV Farol, a TV feita para você. Feita para você. Outra excelente pergunta. Há um outro mito muito antigo para quem dirige, dizendo que quem bate por trás está sempre errado. Isso é um mito. Dependendo da condição ou da situação específica em que houve o acidente, mesmo você batendo por trás, você pode estar certo. É o exemplo de você seguir atrás de um carro e de repente o carro da frente freia bruscamente, sem reduzir a velocidade. Como nesse caso poderia dizer que eu, que venho atrás numa velocidade correta e faz o aborroamento atrás do veículo que parou bruscamente, vou ter que arcar com os prejuízos. Isso é um mito. Então, a perícia também, mais uma vez, vai ter condições de determinar quem foi o culpado por aquela colisão. Dependendo aí da frenagem, dependendo do movimento do carro, dependendo também da questão de testemunhas e saber quem de fato estava errado. Nesse caso específico que eu dei, se um veículo está na minha frente e freia bruscamente, quem está errado é o veículo que freou
bruscamente. Então, mais um mito que é considerado pela grande população como verdade. Excelente pergunta. No caso de acidente de trânsito, o motorista inabilitado, sem a sua carteira de habilitação, ele está sempre errado? A resposta, mais uma vez, é não. Este é mais um mito que muitas pessoas usam até de pressão no caso de um acidente de uma pessoa inabilitada para tentar até conseguir algumas vantagens. É claro que é dever do motorista andar regularmente habilitado, mas no caso de um motorista que não tem a sua habilitação e foi atingido por um motorista, no exemplo, embriagado, causando prejuízo à sua vida, ou de repente lesionando e ao seu carro, nesse caso cada um vai responder dentro da sua culpabilidade. É regra, é princípio do direito penal. O motorista não habilitado vai responder pela infração de dirigir sem habilitação, e o motorista que embriagado o atingiu vai responder por diversas infrações, de dirigir embriagado, causar esse acidente. Então, no direito penal aplicado a acidentes de trânsito, cada um dentro da sua culpabilidade. Não há também essa presunção de quem está com habilitação está sempre errado. É mais um mito das ruas que acabamos de desfazer esse mito. Interessantíssima pergunta. É uma pergunta que causa protesto aí nas redes sociais, através de e-mails, é a questão do auxílio reclusão. O auxílio reclusão, primeira coisa, ele é um benefício social. Segundo, não é direito de todo o preso. É direito apenas dos dependentes, daquela pessoa que era um empregado, tinha uma carteira assinada, era segurado da Previdência Social, foi preso, e ele consegue, a sua família consegue, através de uma simples petição, receber esse dinheiro. O importante salientar que o auxílio reclusão não vai para o recluso, vai para a família, porque seria injusto uma criança, de repente, imaginemos uma criança de 8, 10 anos, que teve o seu pai preso, ela não tem culpa por isso, e de repente o padrão da sua família ia cair, o seu pai que trabalhava, e essa família ia passar fome. Para que a família não passe fome, ela tem direito a um auxílio reclusão. Então, terceiro ou quarta consideração, o auxílio reclusão não é para o recluso, é para a família que tem a manutenção, que para o pai, quando cometeu essa infração, quando foi preso, já era assegurado, e para a manutenção da sua família. E ainda há a possibilidade legal de uma parte desse dinheiro servir para ressarcimento da infração e para custear a sua estada na prisão. Então, o auxílio reclusão, na minha ótica, apesar de causar um grande protesto aí na maioria da população, é legítimo. Por quê? Porque vai para o familiar daquela pessoa que teve preso. Infelizmente ou felizmente, a família do preso não tem culpa no caso de uma infração praticada pelo seu progenitor, pela pessoa que mantém as despesas da sua casa. Pergunta interessante sobre a questão de visita íntima em presídios. Via de regra, a visita íntima é uma regalia concedida para pessoas que se encontram reclusas. A lei de execução penal, que é a lei que rege todo o sistema de execução penal no Brasil, ele assegura alguns deveres e alguns direitos da pessoa presa. Geralmente, quando o preso está em delegacias, em cadeões ou em casa de custódias, já que é um preso provisório, geralmente não tem como o Estado assegurar, como o fluxo é muito grande, como é muita gente, não tem como assegurar o direito nem sequer da visita, que é um dos direitos da LEP. Mas quando esse preso sai da custódia provisória, sai uma sentença e vai para o sistema penitenciário, ele passa a ter que fazer esse processo de reintegração social. Ele é cerceado o seu direito de liberdade, mas pela própria estrutura do nosso sistema penitenciário, é que ele volte à sociedade. E para voltar à sociedade, primeiro, ele paga através da pena, da privação da sua liberdade, vai passar algum tempo recluso, mas pela própria progressão do regime, ele tem que sair do regime fechado para ir para o semiaberto,
para o regime aberto. E nesse processo é muito importante a participação dos seus familiares. E, através da visita, que é um direito do preso, ele consegue fazer essa volta à sua sociedade. A família é importantíssima no processo que modernamente é chamado de ressocialização. E o que é que acontece? É direito do preso a visita íntima? Não é bem um direito, é uma regalia. Por quê? Porque o que está estabelecido no rol ou no elenco de direitos é a visita simples. Esse direito com a visita íntima, ou como tem alguns estados, com a pernoite, em que o familiar, a esposa, aquela pessoa que é casada ou tem uma união estável, vai para o presídio e passa a noite lá, é uma outra regalia. Sobre a ótica do direito constitucional, os humanistas defendem que isso é um direito, o direito à libido da pessoa presa, mas no critério legal da LEP, no critério bem legalista, apenas o direito de visita. Mas se o preso tiver um bom comportamento, eu não vejo empecilho dele ter o seu direito à visita íntima, que aqui é regulado através de portarias e tem uma duração aí de uma hora ou aproximadamente 1 hora para a visita íntima para casais, casados legalmente, união estável, ou às vezes, devido à dificuldade de comprovar esse vínculo, o diretor do presídio pode também conceder esse direito de visita íntima se detectar que aquela união é estável, mesmo que não haja comprovação formal. Excelente pergunta. O que a população deve fazer no caso, se quiser criticar, elogiar, tirar alguma dúvida da repartição pública relacionada à segurança pública? Há um órgão, ou vários órgãos, cada um dentro da sua competência, sistema penitenciário, polícia civil, polícia militar e outros órgãos aí da segurança pública, chamado ouvidoria. Como o próprio termo já denota, é responsável por ouvir esses elogios, essas sugestões, essas críticas, até mesmo denúncia, para que haja uma investigação ou uma anotação, a averbação dessa denúncia, elogio, queixa ou reclamação. A partir desse momento, o ouvidor, que é o servidor público investido nessa função, vai ter que averiguar aquela situação. Se for um elogio, sugerir para o chefe imediato desse funcionário público, se tiver como identificar, uma consignação de elogio no diário oficial, que conta para sua ficha funcional para outros concursos. Se for uma sugestão, passar para o setor de planejamento estratégico do órgão responsável para que faça algo, uma diretriz relacionada a essa sugestão. E se for uma denúncia, junto com o próprio ouvidor, ele pode fazer essa primeira força, essa investigação direta, colhendo elementos que formem uma denúncia, pode passar para uma sindicância administrativa para investigar, ou caso haja elementos robustos de um crime, pode encaminhar diretamente para um processo administrativo disciplinar junto à corregedoria do órgão, que vai fazer esse procedimento contra o funcionário público, que vai ter todo o direito a se defender, constituir advogado e fazer a sua defesa num procedimento chamado popularmente de PAD, processo administrativo disciplinar. Excelente pergunta, bem atual nesse contexto de violência que estamos passando aqui em Alagoas. Primeiro, todo cidadão brasileiro manifestou a sua vontade através de um plebiscito de que, desde que comprovado alguns requisitos, faz uma petição à Polícia Federal e caso a Polícia Federal ache que atendeu os requisitos, qualquer brasileiro pode ter a sua posse de arma, ou seja, todo brasileiro pode ter uma arma em sua casa, não pode andar com ela, porque o porte tem uma lei que regula o Estatuto de Armamento e outras leis específicas de algumas instituições, em que você, além de ter sua arma em casa, pode andar com ela fora do serviço, fora da sua casa. O porte geralmente são para agentes de segurança pública. A posse, para você ter em sua casa, direitinho para fazer a defesa da sua propriedade, é para todo brasileiro, desde que cumpra alguns requisitos. Fazer uma habilitação, a arma tem que ser registrada. No caso da pergunta específica,
que o pai tem uma arma, de repente não dá a entender que é antigo, e o pai morreu. O seu filho herda esse direito? Não. Ele não pode ficar com essa arma. Ele tem que comunicar, até para fazer o traslado dessa arma até a Polícia Federal ou até outro local, uma guia de traslado dessa arma, tem que comunicar à Polícia Federal para fazer todo o procedimento e ver se consegue a posse dessa arma. Mas nós sugerimos, como consultores de segurança, que pegue a sua arma, já que não é especialista no uso da arma, fazer a entrega da sua arma nos postos de recolhimento. Lá tem uma tabela com a remuneração pela arma que vai ser entregue. Então nós sugerimos, para enfatizar, pessoas que têm armas artesanais em casa, armas que foram herança dos seus pais, armas que você nem sabe se funciona ou não, e até porque você não tem essa perícia, essa expertise na arma de fogo, nós sugerimos que você entregue nos postos de recolhimento montado pela campanha de desarmamento. Excelente pergunta. Corro risco em ter uma arma não registrada em minha casa? E a resposta é sim. Primeiro, toda arma tem que ser registrada para lhe dar legitimidade, para que os órgãos policiais, especificamente a Polícia Federal, em algumas armas restritas, o Exército, saiba que aquela arma existe. O primeiro risco é o risco de acidente doméstico. Às vezes temos crianças são curiosas e pode causar um acidente doméstico. Temos inúmeros casos de acidentes que crianças pegam a arma dos seus pais e fazem disparos acidentais, causando muitas vezes até morte. O segundo risco é o risco de, no caso de um assalto, por não termos essa expertise de como usar a arma e nem sabermos se a arma está funcionando, a arma é para estar exercitando, é para estar atirando, é para estar dando a manutenção. E a arma parada, no momento que você vai usar, você não vai ter esse know-how de como usar esta arma. Então tem esse risco de, na hora de usar, você não conseguir usar e causar também um acidente ou até facilitar a ação do bandido. E o terceiro risco de você ter uma arma, especialmente não registrada na sua casa, é de alguém fazer um furto ou um roubo dessa arma e praticar outros delitos com essa arma. Você vai responder por um crime específico por falta de cautela sobre esta arma. Então, a arma não registrada em casa não é um instrumento de defesa. Vai ser um instrumento para a destruição ou para a própria... vai prejudicar a sua vida, o seu procedimento e vai trazer muito aborrecimento, simplificando aí essa resposta. Bem, a gente espera ter esclarecido aí a maioria das suas dúvidas. Se você tiver mais alguma, passa mensagem para a gente, entre em contato e a gente vai fazer um novo programa esclarecendo qualquer dúvida que você ainda tenha. A gente agradece a sua audiência e voltamos no próximo programa. Muita paz a todos vocês. TV Farol, a TV feita pra você. Feita pra você.